Olá a todos. Como eu disse no final daquele outro vídeo que eu fiz um falando sobre a ganância, um falando sobre o medo, e hoje eu quero fazer o último dessa série falando então sobre a culpa. Eu agradeço a todos que assistiram e que compartilharam, e espero que vocês tenham sido edificados com essa palavra. E hoje então nós vamos meditar um pouquinho aqui então sobre a culpa. E para isso nós vamos ler aqui na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, o primeiro versículo. Paulo diz assim: agora pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, amados, por que eu quero dizer hoje sobre a culpa? Nós estamos vivendo dias complicados para o povo de Deus, onde nós vemos a mentira prevalecendo, onde nós vemos uma falta de compromisso com a pregação da palavra de Deus. Nós vemos uma grande falta de ética por parte dos ministros do Evangelho, se bem que nós temos que separar, nós temos que reconhecer que existe homens sérios, homens de Deus, homens que têm compromisso com a verdade. Mas esses não são um problema para o Evangelho, porque os que têm compromisso com a verdade, obviamente, eles pregam a verdade. Mas como o Senhor Jesus disse que durante o período da igreja aqui neste mundo, porque ele disse que surgiriam falsos mestres, falsos profetas, falsos líderes, e esses seriam terríveis, seriam gananciosos, seriam pessoas que, se possível, tentariam enganar todos os eleitos do Senhor Jesus. Mas as pessoas estão sendo enganadas, mas as pessoas são enganadas porque não conhecem a verdade. Se você se der ao tempo de ler a palavra de Deus, de meditar na palavra de Deus, de humilhar-se diante de Deus e pedir o Espírito de Deus para revelar a palavra para você, você não vai ser enganado. Mas como as pessoas são facilmente ser enganadas, porque elas não conhecem a verdade. Então eu quero mostrar para vocês, com esse objetivo meu, é mostrar a verdade, é pregar a palavra de Deus na sua pureza, na sua integridade. Por que eu estou dizendo aqui sobre a culpa? Paulo diz aqui, repetindo o versículo: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Rapaz, nós sabemos que o amor benevolente de Deus, este amor que Deus tem para com a criação dele, ele tem esse amor sobre todas as pessoas. Jesus disse que Deus faz chover sobre o ímpio e o justo. As bênçãos naturais de Deus são para todos. Se você é uma pessoa que trabalha, você é uma pessoa que dedica seu trabalho, dedica sua vida a ser uma pessoa séria, a ser uma pessoa correta, a buscar seus objetivos, obviamente você vai prosperar, você vai ter condições de sobrevida, mesmo que você não seja uma pessoa cristã, mesmo que você não tenha passado pelo novo nascimento, mesmo que você não tenha o entendimento correto da palavra de Deus, mas se você é uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que leva as coisas a sério, uma pessoa que corre atrás dos seus objetivos, obviamente você vai ter condições de vida, você vai ter condições de ter as coisas na sua vida. Então as bênçãos naturais de Deus não é só para os cristãos, não é só para quem conhece Jesus, não é só para quem passou pelo novo nascimento e nasceu de Deus e são filhos de Deus. Porque Deus manifesta a sua graça para aqueles que reconhecem o Senhor Jesus. A graça salvadora de Deus em Cristo Jesus é para aqueles que entendem o propósito de Deus revelado em Cristo. Mas as bênçãos naturais, a sabedoria, o conhecimento, o trabalho, a prosperidade, é para todo mundo. Porém, nós estamos vivendo um tal do evangelho da prosperidade, onde os pregadores, com as suas ideologias falsas, antibíblicas, eles impõem um peso sobre as pessoas, que as pessoas só vivem sentindo culpa, que a pessoa recebe o Senhor Jesus, vai para a igreja, mas chega lá, ele vive oprimida, ele não é liberto em Cristo. E a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
Então, a liberdade que Cristo nos dá, ela é total. Ela nos tira da ignorância, nos liberta da escravidão do pecado. A Bíblia diz que nós fomos arrancados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor. Então, Jesus nos liberta da morte. Porque o homem natural, o homem que não conhece Deus, o homem que não nasceu do Espírito de Deus, a Bíblia chama esse homem de morto. Ele está morto nos seus delitos e pecados. Mas a partir da hora que o Espírito de Deus vem sobre nós e nos liberta do pecado, nos transporta para o reino de Deus, nós somos filhos de Deus. Então aí a Bíblia diz que nenhuma condenação tem para você que está em Cristo Jesus, porque você nasceu de Deus. Então você não está mais sobre a condenação, você não está mais destinado a sofrer a ira de Deus, porque o amor e a misericórdia de Deus vai ser manifestado nos que são salvos, mas a ira e a indignação de Deus vai ser manifestado sobre os perdidos. Mas uma vez que você foi liberto do pecado, foi transformado em filho de Deus, você não está mais sobre a ira de Deus, você está sobre a graça de Deus. Então nenhuma condenação há para você. Você não tem necessidade de viver oprimido, você não tem necessidade de viver com medo. Mas então, quando você não conhece a verdade, que você é dominado por esses líderes falsos, que você fica dando ouvido aos falsos pregadores, eles impõem condição sobre você. Eles impõem a condição da ganância, que é você dando coisas para eles que você vai ser abençoado. E você dá com a ganância de receber mais. E eles impõem um medo sobre você. Se você não der, você vai ser amaldiçoado, você vai ter problema. E aí você dá com medo de Deus te punir. Amados, isso não é bíblico. E aí você fica com medo de dar, de não dar e ser punido. E você fica sobre a culpa. Porque se acontece alguma coisa com você, você acha que você está sendo punido por não ter dado, por não fazer tudo aquilo que esses legalistas religiosos fazem. Os religiosos de hoje são como os fariseus da época de Jesus. Jesus disse que os fariseus eram tão legalistas, tão religiosos. Aí o Senhor Jesus disse: vocês impõem fardo tão pesado sobre as pessoas, enquanto vocês mesmos não querem movê-los. Então, amado, a sua comunhão com Deus é pela fé, através do Senhor Jesus Cristo. A sua comunhão com Deus é como Deus disse àquela mulher samaritana: os verdadeiros adoradores adoram a Deus em espírito e em verdade. Por que em espírito? Porque você não vê Deus, e não é pelo que você dá, não é pelo que você faz, é espiritualmente que você adora a Deus. E em verdade, quando é baseado na palavra de Deus, na revelação que a palavra de Deus te dá, aí você adora a Deus em espírito e em verdade. Você não pode pensar que a sua adoração com Deus, que a sua comunhão com Deus está baseado no que você faz. Você não tem jeito de fazer nada da sua parte para agradar a Deus, porque se você tem algo na sua mão, foi Deus que te deu, você já recebeu a bênção de Deus. Mas a maior bênção que Deus te dá, amados, é a salvação, é o entendimento do propósito dele revelado em Cristo Jesus. Então, se você passou pelo novo nascimento, como a Bíblia diz lá em João capítulo 1, você nasceu do Espírito, você é filho de Deus. Você não tem de viver atemorizado, você não tem de viver sob a pressão desses líderes religiosos, tentando agradar, se submetendo a regras, submetendo a liturgias, submetendo a campanhas, a jejuns de Daniel, a campanha de 7 sexta-feiras, 7 quarta-feiras. Amado, isso é antibíblico. Isso é você querer achar que você gera alguma coisa em você para agradar a Deus. Nada que você faça disso agrada a Deus. O que agrada a Deus? É você reconhecer que Jesus Cristo é Deus. É que você reconhecer que Jesus Cristo veio de Deus. É você reconhecer que Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós. É você reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz. É você reconhecer que em Jesus nós somos libertos, nós somos remidos do pecado. É você reconhecer que em Jesus nós temos vida, e a Bíblia diz que nós temos vida em abundância. Isso é que agrada a Deus. É você ter comunhão com Deus através de Cristo Jesus. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, se você já entendeu o plano da salvação, você está sobre a graça de Deus, você já está sobre o reino de Deus. Você não tem de viver
preso a liturgias, achando que se você tem que cumprir um certo mandamento, uma certa liturgia, cumprir um ritual, cumprir um sacrifício, cumprir uma promessa, cumprir uma campanha, amados, isso não é bíblico. A Bíblia não aprova isso, não tem isso na Bíblia. Leia a Bíblia, medite na Bíblia, vê se você encontra isso na Bíblia. A Bíblia diz que através de Cristo nós temos comunhão com Deus. Então a nossa comunhão com Deus ela é através de Cristo. Nós estávamos perdidos, estávamos separados de Deus, mas Cristo nos trouxe de volta a comunhão com Deus. Então se você está em Cristo, você tem comunhão com Deus. Você não tem que ficar preso a esse sistema perverso que está sendo pregado aí na televisão, esse sistema perverso desses líderes religiosos que impõem peso sobre as pessoas, que impõem condição sobre as pessoas. Isso é antibíblico, amados. Olha o que Paulo continua dizendo aqui, ó. Porque pela lei do Espírito da vida, em Cristo, Ele te livrou da lei do pecado e da morte. Então, como que Deus te livrou do pecado? Como que Deus te livrou da condenação? Pela lei do Espírito, em Cristo. Então é em Cristo que você tem vida, é em Cristo que você tem comunhão com Deus, é em Cristo que você tem paz com Deus. Não é pela liturgia, não é pelo que você faz. Você tem que ser liberto e ter gozo na salvação, ter alegria da salvação. Porque se você viver sobre esse peso opressor da religião, você não tem paz com Deus. Mas Jesus te dá essa paz. Porque o Paulo continua dizendo, porquanto que for impossível para a lei, então quer dizer, a lei de ordenança e de mandamento, não era possível restabelecer a comunhão de Deus com o homem. Isso acabou, ela estava enferma pela carne. Aí Paulo diz, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne, mas no tocante à carne, sem pecado, e condenou Deus na carne o pecado. Então você não tem mais de ficar preso a esse sistema, você não tem de ficar mais se condenando, tendo culpa. Amados, a nossa vida em Cristo, ela é vida de liberdade. Agora você tem que entender que às vezes alguns problemas deste mundo estão sujeitos a todo mundo. Os catástrofes naturais estão sujeitos a todo mundo, seca, acidentes, doença, morte, isso todas as pessoas estão sujeitas a isso. Não é condição de ser religioso ou não. A sua comunhão com Deus te traz vida, te traz paz, te traz alegria. Você não tem que temer essas coisas. Aqui, ó, Paulo diz aqui no versículo 12, assim pois, irmãos, nós não somos devedores à carne, como se constrangido a viver segundo a carne, porque se viver segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificar os feitos da carne, certamente morrerei. Então você tem que viver em Espírito. Você não tem que viver dominado pelo sistema da carne, do mundo, do pecado, cogitando das coisas do homem, cogitando do sistema imposto pelo homem. Você tem que andar em Espírito, porque você já mortificou os feitos da carne, você não está sobre a condenação da carne, você está sobre a liberdade do Espírito, para andar em Espírito. Aí Paulo diz aqui, ó, no capítulo 8, no versículo 14, pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, porque nós não recebemos um espírito de escravidão para viver outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção. Você recebeu o Espírito de Deus, então você tem que viver em liberdade, viver em paz, em alegria, cultuando a Deus com entusiasmo, cultuando a Deus porque você sabe que Deus é o seu Salvador, que Ele te deu a paz, te deu a vida, te deu tudo em Cristo Jesus. Cristo foi o final da lei, Cristo foi o final do sacrifício, Cristo foi o final do ritual. Em Cristo você tem tudo. Cristo pagou tudo por você. Você não tem de viver atemorizado, você não tem de se viver sobre culpa, você não tem de viver sobre o medo, você tem de viver na paz de Deus. Ele continua dizendo que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, amado, a vida cristã, ela é uma vida de paz, de alegria, mas você está no mundo, e estando no mundo, você poderá passar por problemas, mas os seus problemas não serão tão fortes que você não poderá resisti-los, porque você tem Deus, e em Deus você vence, em Deus você alcança vitória.
Basta você ter uma comunhão perfeita com Deus, conhecendo a palavra de Deus, buscando a revelação de Deus. Você é filho de Deus se você nasceu do Espírito, se você recebeu o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. Você não tem que viver mais atemorizado, você tem que ser liberto, tem que ter paz, porque a vida em cristã, a vida em Cristo é uma vida de paz. Que Deus nos abençoe e que você livre-se desse medo, dessa condenação, dessa ganância, e busque a conhecer a Deus realmente como a palavra de Deus nos ensina. Eu poderia dizer para você, posso dizer para você, alguns pastores que eu conheço, que eu confio em ouvi-los e que eu sei que eles são íntegros com a palavra de Deus. Eles não estão na televisão, mas você acha eles no YouTube. Se você mora em Goiânia e está assistindo esse vídeo, procura a Igreja Presbiteriana, primeira Igreja Presbiteriana da 68, Augusto Nicodemos. Se você pode ver pelo YouTube, assiste o Hernandes Dias Lopes, da Igreja Presbiteriana de Vitória. Assista o Leandro Lima, da Igreja Presbiteriana de Santa Amaro. Assista o Jonas Madureira. Assista Heber Campos Júnior. Assista Luiz Saião. Esses eu confio, porque eles pregam a palavra de Deus. Eles são íntegros nas suas pregações. São pessoas que têm compromisso com a ética da palavra de Deus. Mas o mais importante de tudo é você buscar o conhecimento da palavra de Deus. Porque você buscando o conhecimento da palavra de Deus, conhecendo a verdade, é a verdade que te sustenta. Porque quem conhece a verdade não é enganado pela mentira. Só é enganado pela mentira quem não conhece a verdade. Porque a mentira vai só até encontrar com a verdade. E você estando firme na verdade, que é a palavra de Deus, conhecendo a verdade, que é a palavra de Deus, amados, eu não tenho dúvida, você vai rejeitar essas obras pecaminosas, você vai rejeitar as obras da carne, você vai rejeitar esses maus pregadores, você vai dizer para eles, vocês são mentirosos, a palavra de Deus não nos ensina assim. Em Cristo nós somos libertos. Para a liberdade foi que Cristo nos chamou. Amém? Aguarde o próximo vídeo que eu vou fazer sobre a fé. Eu sou Benjamin Garcia de Mello, de Palmeiras de Goiás, membro da Igreja Cristã Evangélica. Entre no YouTube, entre no meu canal e se inscreva e assista os outros vídeos que estão lá. Que Deus te abençoe.